Hoje eu vou analisar o portfólio de um aluno do meu curso de JavaScript, só que ele foi trabalhar do lado do back-end, tá? Do lado do servidor. Mas não tem problema nenhum, a minha análise vai ser focada em front-end, a minha análise vai ser focada na parte visual, na parte da interface gráfica do portfólio deste aluno. Se você é estudante ou iniciante de programação front-end, até mesmo UX UI designer, fica comigo até o final porque eu vou dar dicas preciosas para quando você for desenvolver o seu próprio portfólio ou projeto pessoal. Eu tenho certeza que no final desse vídeo você vai ter mais conhecimento do que quando o vídeo começou. Deixa eu mostrar aqui na tela do meu computador a mensagem que este aluno me mandou. Se liga só. Muito bem, então aqui eu fiz simplesmente um print, tá? Inclusive, pessoal, deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês. Repara nisso aqui, ó. Eu já tenho 45 pessoas que já me mandaram análise para eu fazer. Então é óbvio que eu não vou conseguir dar conta de todo mundo, tá? Então eu recebo muitas mensagens me cobrando que eu faça esse tipo de análise, mas como eu falei, eu não tenho tempo hábil para fazer isso, ok? Por isso mesmo que eu dou prioridade para alunos e também para membros aqui do canal, né? Dá uma olhadinha aqui nessa parte de membros se você quiser ter o seu portfólio avaliado por mim, bacana? Mas vamos lá, aqui eu tenho uma pergunta e na verdade o que me interessa aqui é essa resposta. Fiz meu portfólio juntamente com meu mentor do estágio que eu realizava na época, porém ele estava lá apenas como mentor. Ok, aqui ele tem uma pequena descrição, então foi utilizado o React.js, pois é a biblioteca que me especializei na parte do front-end e eu gosto da componentização que ele favorece. Show de bola! Você está usando uma biblioteca com consciência, você sabe por que você está usando. Aliás, o React.js é uma biblioteca fantástica, tanto é que é extremamente utilizada no mercado de trabalho. A questão é que você usa com consciência para resolver um problema específico. Essa parte de componentização do React.js realmente não tem para ninguém, tá? Excelente escolha. E aí você utiliza o Next.js como framework para completar o React ou TypeScript, pois tenho mais controle nas minhas variáveis e consigo antecipar possíveis erros. Show de bola, tá? Nós vamos ver daqui a pouquinho o resultado final disso aqui. Será que esse projeto ficou bom no quesito produto final, código fonte? Nós já vamos ver daqui a pouco. Aí eu tenho aqui uma sugestão, ele falou, minha especialização no momento é back-end, Node.js, porém tenho um pé no front-end que me deixa sempre atento sobre entender e aprender essa área. Show de bola! Então eu vou mostrar para vocês o portfólio desse rapaz logo depois da vinheta. Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Daniel Tapias, você está no canal da Serlivre.com, onde eu falo de tecnologia web e carreira, especialmente para quem está começando na área, e o portfólio escolhido da vez é do Pedro Paulino Martino. Se liga só na tela do meu computador. Então está aqui, eu estou com o portfólio do Pedro Paulino Martiniano. Desculpa lá, eu li seu nome errado da outra vez, peço perdão, tá? Mas vamos lá, eu estou com o projeto aberto aqui no meu Chrome, tá? Eu já estou com ele todo maximizado aqui na minha tela, que eu tenho uma tela um pouco grande, e eu faço isso de propósito para que vocês percebam que em telas maiores as coisas elas ficam meio jogadas, né? Não dá impressão? Por exemplo, se eu vier aqui, eu tenho um espaço aqui, eu tenho um espaço aqui, eu tenho aqui um apertamento aqui no canto direito, eu tenho um baita espaço aqui e um outro espaço aqui. Repara que os espaçamentos eles são diferentes. Isso pode parecer uma bobagem, mas causa uma sensação de estranhamento, tá? Quando a gente trabalha dentro de um sistema de grid, por exemplo, as coisas estando bem alinhadinhas, bem distribuídas, ela dá uma impressão de organização. Pode ser inconsciente isso, tá? Mas tem muito a ver. Então, se você está querendo ingressar no mercado de trabalho e quer que a pessoa que avalia o seu portfólio tenha essa impressão, é interessante que você se atente a esses detalhes, tá? Eu estou com uma tela bastante grande aqui, fiz de propósito. Se eu diminuir um pouquinho, vamos dar uma olhada aqui, como é que esse cara vai se comportar em telas não tão grandes. Olha só, se eu deixar desse tamanho aqui mais ou menos, repara, ainda assim, eu ainda tenho uns espaços estranhos, né? Eu tenho um espaço aqui, tenho um espaço extremamente estrangulado aqui, aqui, e é diferente desse espaço daqui. Então repara que as coisas elas poderiam estar dentro de uma grid mais organizada. Isso vai causar uma impressão extremamente organizada para a pessoa que está avaliando o seu portfólio, tá? Eu acho que você pegou a ideia, bacana? Vamos lá, eu vou vir aqui clicar sobre mim,
show de bola, eu tenho ali um scroll, tenho aqui um texto, eu dei uma lida aqui nesse texto, tá? Já falei sobre esse tipo de coisa, tenho 19 anos, já falei praticamente em todo o portfólio aqui do canal, eu falo a mesma coisa, tá? Mas dê uma olhada se não vale a pena você colocar o ano que você nasceu, tá? Por que que eu falo isso? Porque senão você vai precisar lembrar de todo ano que fizer aniversário, vir aqui atualizar o portfólio também, não é nenhum problema, a não ser que isso venha de um banco, né? De qualquer coisa, na verdade, você pode ter um código lá do lado do servidor que faz o cálculo e retorna a sua idade, tá? A ideia é que você saiba que se esse texto estiver chumbado, martelado lá no HTML que vem do servidor, você precisa atualizar todos os anos, bacana? Eu dei uma lida aqui, achei bem interessante as suas experiências, conhece bastante ferramenta, tá? Aqui nós temos um Fale Comigo, um formulário, show de bola, tenho aqui também o e-mail e é isso aí. Se eu clicar aqui em contatos, provavelmente ele vai fazer o scroll e foi exatamente isso que aconteceu. E se eu clicar aqui em projetos, pessoal, aqui nós já temos a primeira inconsistência que eu reparei, tá? Não vou nem me atentar por enquanto com relação a esses espaçamentos, eu já vou falar sobre isso. Mas repara uma coisa, quando eu clico em projetos, eu venho para essa URL, né? .app/projects, ok? E aí, basicamente, temos aqui a página, não tenho mais nenhuma informação aqui dentro. E quando eu clico aqui em Home, olha só o que acontece. Ele ativa o Home e, obviamente, vem para a página inicial. Show de bola. Se eu clico em Sobre Mim, ele faz o scroll, né, no Sobre Mim e ativa aqui em cima, marca, digamos assim, o Sobre Mim como página ativa, certo? Se eu faço scroll lá para Home, ele não está marcando o Home. É um detalhe, tá? Não é obrigatório, é só um detalhe. Se você quiser fazer, esteja à vontade. Por exemplo, estou em Sobre Mim. Se eu scrollar para baixo, na parte de Fale Comigo, eu não indico aqui para o usuário esta área como sendo a área atual, certo? O link ativo, digamos assim. Então, fica aí uma sugestão. Se você quiser, achar válido, eu acho bacana, tá? Mas, o que acontece? Imagina o seguinte, eu tô aqui em Home. Se eu clicar aqui em Meus Projetos, olha o que vai acontecer. Ele vai para aquela URL, .app/projects, mas não marca aqui como sendo a página atual. Ele marca ainda como se fosse Home. É um detalhe, pessoal, mas que faz toda a diferença, tá? Então, a mesma coisa aqui, ó. Se eu venho aqui Sobre Mim e clico Conheça Meus Projetos, exatamente a mesma coisa. Ele carrega a página correta, mas ainda fica marcando aqui como link ativo Sobre Mim. Como eu falei, é um detalhe, mas é extremamente importante que você demonstre esse tipo de preocupação para quem está avaliando o seu portfólio, tá? Agora, vindo aqui para essa página de projetos, pessoal. Olha só, é a mesma coisa, tá? Deixa eu desenhar aqui, ó. Eu tenho aqui um espaço, tenho um outro espaço, tenho um espaço diferente aqui, tenho um baita de um espaço aqui também. Então, o que acontece, pessoal? As coisas, elas estão, digamos assim, me parece que estão meio jogadas. Me parece que faltou um planejamento visual de espaçamento, de alinhamento e tudo mais. Aí você pode pensar assim: Ah, Daniel, eu sou um programador, eu não preciso me atentar nessas questões de design de interface, de UI UX e por aí vai. Olha, você não está completamente errado, tá? Mas, como eu falei no meu último vídeo, é interessante que você tenha pelo menos um mínimo de conhecimento nessas questões, especialmente se você está pensando em desenvolver um projeto seu, portfólio, tá? Se você trabalha numa empresa, uma empresa um pouco maior, você está coberta de razão. Você não precisa saber isso porque vai ter um profissional dedicado nessa área de atuação, que ele vai elaborar os protótipos, vai fazer o design, vai determinar ali as cores, as fontes, os espaçamentos, o sistema de grid, vai deixar tudo certinho para você. Você só vai pegar o protótipo e transformar em código, certo? Show de bola. Mas, se você vai fazer um projeto pessoal seu, é interessante que você tenha pelo menos um mínimo de conhecimento para na hora de fazer um projeto como esse, por exemplo, um portfólio, tá? Então, no último vídeo que eu postei aqui no canal, eu vou deixar o link aqui em cima, também o link aqui na descrição, onde eu falei de 5 motivos para você se aprofundar nessas questões de design, tá? Então, dá uma olhada lá se você quiser. Mas voltando aqui, nessa página de projetos, é aquilo que eu falei, eu tenho uns espaços a mais aqui, talvez seja mais interessante deixar essa página menorzinha. Então, por exemplo, se eu diminuir aqui, a gente poderia tentar deixar essa página no máximo, olha só, desse tamanho. Passando esse tamanho, ele vai sempre centralizar. É uma abordagem, tá? Mas tudo isso precisa ser planejado. E quem faz isso é o profissional de UI UX, tá? Aqui eu tenho uma diferença no tamanho das imagens, não entendi muito bem porquê, sendo que o logo ele é bem pequenininho, talvez valha a pena você ajustar um pouquinho o tamanho dessa imagem para deixar tudo alinhado, tá? Não faz sentido, é a única imagem que sai, na verdade essa aqui também saiu um pouco, mas enfim, vale dar uma olhada nessas questões aqui desses tamanhos das imagens para deixar no grid certinho, tá? O que mais? Nós temos aqui alguns textos, temos aqui as tecnologias utilizadas, perfeito, tá? Existem vários projetos aqui, você até poderia pensar em colocar como se fosse tags, né? Então, por
exemplo, eu estou interessado em saber os projetos que ele usou TypeScript, que provavelmente vai ser todos, né? Então deixa eu pegar outro exemplo, Prism ORM, certo? Então, nesse caso aqui, já não existe. Então, como se fosse uma tag, a pessoa clica e olha os projetos que você utilizou essa tecnologia. É claro que você tem poucos projetos, não seria, digamos assim, tão usual fazer isso para que a pessoa possa filtrar de verdade os seus projetos, porque como eu falei, são poucos, mas é interessante para você demonstrar o que você é capaz de fazer com essas tecnologias. Bacana? Lembre-se que conhecimento é diferente de competência. Conhecimento é, eu conheço uma tecnologia. Competência é, o que eu sou capaz de fazer com esse conhecimento. Bacana? Muito bem, indo para frente aqui, eu acho que ficou bem bacana essa página, tem muita coisa que você conhece, muitas tecnologias, isso é extremamente positivo, tá? Vamos dar uma olhada agora nessa versão em mobile, se liga só. Primeira coisa, deixa eu abrir aqui a home, show de bola. Então aqui nós temos, meu nome é Pedro Paulino Martiniano, show de bola, desenvolvedor back-end. Aqui com relação aos textos, ok, tá? Tem um pouco de ressalva com relação a texto justificado, tá? Aqui, não tá dando tanta importância assim, mas em algumas linhas, a gente dificulta a leitura, tá? Isso, como eu falei, não tem nada a ver com programador front-end nem back-end, mas sim com essa parte mais voltado para design. Mais uma vez que você está fazendo o seu projeto, é interessante que você tenha um mínimo de conhecimento. E no caso, texto justificado, quando os blocos de texto são muito apertados, eles criam esses buracos aqui que, pelo menos para mim, me causam uma certa estranheza, tá? Enfim, fique à vontade para mudar ou não, fique livre aí para fazer o que você acha melhor, tá bom? Mas muito bem, então nós temos aqui sobre mim, na verdade eu já cliquei aqui, né? Então, por exemplo, se eu clicar aqui sobre mim, ele faz o scroll e eu preciso fechar. Mesma coisa aqui do menu, olha só como os espaçamentos e os alinhamentos estão estranhos, né? Eu tenho aqui um espaço, eu tenho um espaço muito grande aqui, esse também é diferente, enfim, aqui já tá alinhado, tá vendo? Quando eu abro isso aqui, se esse ícone estivesse alinhado aqui, você já ia perceber que ia dar uma outra cara pro seu projeto, simplesmente um alinhamento, você já ia perceber uma outra cara, tá? Mas vamos lá, então aqui nós temos essas questões de alinhamento, aqui por mais que ele esteja diferente, eu percebi, né? Eu percebi que ele está ligeiramente recuado, digamos assim, mas o conteúdo, por exemplo, esse conteúdo do formulário está alinhado com o logo, então já dá uma cara interessante, tá? Não sei se ficou tão claro, aqui eu já sinto estranheza, eu tenho um respiro muito maior aqui e o texto está esmagado, né? Não tem margem, então talvez seja interessante dar um pouquinho mais de margem para esse texto, como você fez aqui, repara, eu vejo um respiro aqui, as coisas elas ficam, digamos, mais agradáveis visualmente, tá? Muito bem, então parte de mobile, vamos dar uma olhada aqui em projects, mesma coisa, vou clicar, ele não vai fechar, então é interessante que você faça ele fechar quando receber o clique. Inclusive, num dos meus últimos portfólios que eu analisei, eu fiz o código disso aqui, tá? Quando clicar, ele já fecha o menu, ele já muda a classe, né? Mas eu fiz com Vanilla JavaScript, aí você precisa fazer com o React, Next e tudo mais, tá? Olha só, mesma coisa aqui com os textos justificados, tá? Eu tenho uns buracos a mais aqui, olha esse aqui, fica muito estranho, tá? Texto justificado, você mata um designer, tá? Enfim, tá bom? Olha aqui a imagem, tá? Então, repara, aqui eu tenho um padrão, digamos, que eu venho praticamente seguindo aí por todos os projetos e chega no último, ele dá uma encolhida na imagem. Talvez seja interessante deixar tudo meio que padronizado, tá? Com relação a mobile, era isso. E agora, o teste final, que eu quero ver se o seu código HTML é uma div vazia ou se todo o conteúdo tá lá dentro. Então, se liga só, Ctrl show de bola, tá? Eu já tinha visto de antemão, na verdade, né? Mas tá aqui, todo o conteúdo tá aqui, Por mais que ele esteja numa única linha, o conteúdo está lá, que é o que importa, tá? Peguei um texto qualquer, Controle de estoque atacadista como H2 e tudo mais, tá? O texto tá todo ali, tá tudo no HTML, ele está minificado, por quê? Porque você trabalhou com uma tecnologia de back-end, no caso o Next.js, mas ele carregou ali os conteúdos, gerou HTML, fez ali o que tinha que fazer e o que vai para o cliente é o código HTML. É isso que importa. Não importa a tecnologia que você usa, o que importa é o resultado final. Se aquilo está bom em termos de performance, em termos de Search Engine Optimization, é isso que importa. A tecnologia que você utilizou, pouco importa, só importa para você, para o seu time, tá? Mas para o usuário final, o conteúdo tem que estar na página, como é o caso aqui do projeto do Pedro. Bacana? Muito bem, era isso que eu tinha para falar sobre o portfólio do Pedro. Eu vou deixar duas sugestões de novos vídeos para você assistir se você quiser. Um vai ser uma outra análise de portfólio e o outro eu vou deixar aqui 5 motivos para que todo programador front-end tenha um mínimo de conhecimento de Figma ou UI UX. Fechado? Forte abraço, muito obrigado por ter chegado até aqui e até o próximo vídeo. Até lá!